Bom, pessoal, nesse vídeo vamos resolver mais alguns exemplos sobre limites no infinito, tá? Então aqui, ó, são exercícios da lista, tá bom? Então aqui a gente quer calcular o limite quando x tende a mais infinito da função 8 menos x ao cubo, certo? Esse é bem simplesinho, ó. O que acontece? A gente aplica a propriedade de diferença entre limites, né? Limite quando x tende a mais infinito de 8 é 8 mesmo, né? O limite da constante é a própria constante, né? Por outro lado, o limite quando x tende a mais infinito de x ao cubo, bom, lembra, x ao cubo é x vezes x. Se x tende a mais infinito, x vezes x vai tender a mais infinito vezes mais infinito, né? Então, mais infinito vezes mais infinito vai para mais infinito, vezes outro mais infinito vai para mais infinito. Então, de fato, x ao cubo, quando x tende a mais infinito, tende a mais infinito. A questão é que a gente tem um menos aqui antes do x ao cubo, né? Então, por conta desse menos, né, como aqui foi para mais infinito, com esse menos a gente tem que vai para menos infinito, né? Menos infinito mais uma constante, essa constante não influencia em nada. Então, de fato, esse limite aqui é menos infinito, certo? Um outro exercício que aparece é esse daqui, ó. Limite de 1 menos x elevado a n, n é um número natural, quando x vai para menos infinito, certo? Aqui, de fato, a gente precisa colocar, separar em casos, certo? Separar em alguns casos. Então, aqui eu separei a priori em dois casos, certo? Vou colocar um terceiro caso aqui. Aqui eu vou colocar que n é par, mas n é diferente de zero, tá? E depois a gente analisa a parte, esse caso em que n é zero. Bom, então se n for um número par que é diferente de zero, o que vai acontecer aqui, ó? Quando x vai para menos infinito? Bom, o limite da constante 1 é ela mesma, não vai influenciar em nada. Agora, se o n for par, se eu estou multiplicando x por x por x n vezes e essa quantidade é par, o que vai acontecer quando x vai para menos infinito? Menos infinito vezes menos infinito dá mais infinito, né? Mais infinito, que foi a resposta que deu aqui, vezes um negócio que vai para menos infinito, vezes menos infinito vai para mais infinito. Então, o que está acontecendo? X elevado a n, quando n é par, né? Quando x vai para menos infinito, então é como se eu tivesse, vou colocar umas aspas aqui, né? Menos infinito elevado a um número n que é par, né? Então, por conta dessa potência par, esse número negativo fica positivo. Então, de fato, quando n é par, x elevado a n vai para mais infinito, quando x tende a menos infinito. O que acontece é que x elevado a n vai para mais infinito, mas eu tenho um sinalzinho de menos aqui antes do x elevado a n. Então, por conta desse sinalzinho de menos, eu tenho que isso vai para menos infinito, mais 1, que é menos infinito. Essa constante não influencia, tá bom? Bom, e no caso em que n é ímpar? Bom, no caso em que n é ímpar, se eu tenho menos infinito, vou colocar entre aspas, né? Elevado a n. Porque isso aqui não é um número, por isso que está entre aspas, né? Só uma ideia, né? Em que esse n é ímpar, então esse sinal negativo com o expoente ímpar, ele se mantém negativo, né? Então, quando x tende a menos infinito, a constante 1 vai para 1 mesmo, né? O limite da constante é ela mesma. E x elevado a n, quando x tende a menos infinito, vai para menos infinito. Só que por conta desse sinalzinho de menos aqui, ó,
o sinal do menos infinito que deu no x elevado a n, com o sinal negativo aqui, né, antes desse x elevado a n, vai fazer com que a nossa resposta dê mais infinito, certo? E a gente tem aqui, ó, porque a gente considerou o caso em que n era par, mas que o n era diferente de zero. E se por acaso o nosso n for zero? Bom, se o nosso n for zero, o limite, né, de 1 menos x elevado a n, quando o n tende a menos infinito, se o n é zero, isso vai ser o limite de 1 menos x elevado a zero, né, com n tendendo a infinito. A menos infinito, perdão. Faltou um menuzinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Tendendo a menos infinito. Ótimo. Agora, x elevado a zero, a gente sabe, né, por a convenção das propriedades de potência, né, que isso aí é x, né, que isso aí dá 1. Então, de fato, aqui vai aparecer 1 menos 1, que é zero, né? E o limite de uma constante é a própria constante. Então, no caso em que n é zero, né, então esse limite também dá zero. Ok? Bom, e aqui no item D, ó, a gente quer calcular o limite quando x tende a menos infinito de 5x² menos 4x mais 3, dividido por 3x mais 2. Né? Então, a primeira coisa, lembra que a gente tem que ver primeiro se tem uma indeterminação para depois manipular. Né? Quando x vai para menos infinito, lembra, ó, a gente está fazendo divisão de polinômios. E o que a gente comentou na aula? Quando x vai para mais ou menos infinito, quem manda na história aqui é o termo de maior grau. Então, quem manda no denominador é o 3x, que é o termo de maior grau. Quem que manda no numerador? É o 5x², que é o termo de maior grau, certo? Então, quando x vai para menos infinito, para onde que o 3x vai? Se x vai para menos infinito, 3x vai para menos infinito. E o denominador, então, esse limite vai para menos infinito aqui, né? É o 3x quem manda. Por outro lado, né, no numerador quem manda é 5x². Quando x vai para menos infinito, 5x², olha, x ao quadrado vai para mais infinito, né? Que vai ser menos infinito vezes menos infinito. Vezes 5 continua indo para mais infinito. Né? Então, aqui a gente tem uma indeterminação do estilo infinito sobre infinito. Na verdade, é infinito sobre menos infinito, né? Mas eu estou agrupando isso tudo no mesmo pacote. Né? Então, realmente, a gente sabe que isso é uma indeterminação e a gente precisa manipular, tá bom? Nesse caso específico, a gente vai dividir por x, tá? Por que a gente vai dividir por x? Porque para a gente, que é no caso é o termo de menor grau entre os dois, né? Porque para a gente é interessante que apareça no denominador uma constante. Então, esse exercício é um pouquinho diferente do que a gente fez em sala de aula. Em sala de aula a gente estava com um exemplo em que a gente precisava dividir pelo termo de maior grau, porque era isso que fazia aparecer uma constante no denominador, né? Porque o termo de maior grau aparecia no denominador, certo? Aqui, como o termo que aparece no denominador é o 3x, então é por esse termo que a gente vai dividir aqui, por x, tá bom? Então, quando a gente divide, ó, tanto o numerador quanto o denominador por x, então aqui vai aparecer isso, né? 5x² menos 4x mais 3 dividido por x e 3x mais 2 dividido por x. A gente divide por x em cima e embaixo para não desbalancear, tá? O próximo passo, como a gente está dividindo por x, vamos colocar x em evidência aqui. Quando a gente coloca x em evidência,
aqui nessa parte, né? Sobra 5x menos 4 mais 3 sobre x, tá? Dividido por x. Quando a gente coloca x em evidência aqui, ó, sobra 3 mais 2 sobre x, certo? Agora a gente pode cancelar esse x com esse x com esse x, e esse limite, quando x tende a menos infinito, vai ser 5x menos 4 mais 3 sobre x, né? Dividido por 3 mais 2 sobre x. E aí a gente já consegue, ó, calcular esse limite. Por quê? Quando x tende a menos infinito, a gente sabe que 2 sobre x tende a zero e 3 tende a 3 mesmo, né? Porque isso é o limite de uma constante. Então, todo denominador, deixa eu dar a cor aqui, todo denominador tende a 3, né? Se esse tende a 0 e esse tende a 3, o denominador todinho tende a 3. Desculpa, tá aqui. Se esse tende a 3 e esse tende a 0, o denominador tende a 3 mais 0, que é 3. Por outro lado, quando x vai para menos infinito, o que acontece? Ó, 3 sobre x vai para 0, né? Isso aqui, o denominador cresce muito, então a fração vai para 0. Menos 4 vai para menos 4 mesmo, o limite de uma constante é ela mesma. E 5x vai para menos infinito. Então, o numerador todinho vai para menos infinito, né? Porque menos infinito com menos 4 mais um negócio que vai para 0 vai para menos infinito. Então, se o numerador vai para menos infinito, decresce indeterminadamente, dividido por uma constante, as constantes de fato não influenciam tanto, não influenciam, na verdade, sobre menos e mais infinito. Então, o negócio que vai para menos infinito dividido por um negócio que é constante, vai para menos infinito. Esse é o limite. Ok? Aqui, ó, a gente já tem um exemplo em que a gente divide pelo termo x ao cubo de maior grau, que é parecido com o da aula anterior, né? Então, a gente tem limite de x tendendo a infinito, limite de x quadrado mais 4 sobre 8x ao cubo menos 1, né? Então, primeiro a gente tem que checar se isso é de fato uma indeterminação, né? Quando x vai para mais infinito, ó, o numerador vai para mais infinito. Lembra que quem manda na jogada aqui é o x quadrado. Se x vai para mais infinito, x quadrado também vai. Quando x vai para mais infinito, quem manda aqui é o 8x ao cubo. E x ao cubo vai para mais infinito, 8x ao cubo vai para mais infinito. Então, de fato, né, tanto o numerador quanto o denominador vão para mais infinito. Eu tenho aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, eu preciso manipular. Bom, aqui a gente vai dividir por x ao cubo, que é o termo que aparece aqui no denominador, né? Aqui o termo que aparecia, né, de maior potência, né, era x, né? Por isso que a gente dividiu por x. Então, de fato, a gente vai para dar sempre constante aqui no denominador, né, a gente vai controlar pelo que a gente vai dividir olhando para o denominador. Então, aqui, ó, quando a gente divide por x ao cubo, então aqui eu dividi por x ao cubo em cima e embaixo para não desbalancear. E para também já ficar mais rápido, né, eu coloquei x ao cubo em evidência, tanto aqui nessa parte, quanto aqui nessa parte, né? Quando a gente coloca x ao cubo aqui em evidência, o que sobra? Olha, sobra 1 sobre x, né, desse x quadrado. Se eu multiplico x ao cubo por 1 sobre x, esse x ao cubo cancela com esse x, sobra x quadrado. Mais 4 sobre, aqui na verdade é 4 sobre x ao cubo. Com
um errinho de escrita. 4 sobre x ao cubo, né? Quando eu multiplico x ao cubo por 4 sobre x ao cubo cancela sobre 4. Então, de fato, quando eu coloco x ao cubo em evidência, aqui dá isso, né? Se eu coloco x ao cubo em evidência aqui, vai aparecer 8 menos 1 sobre x ao cubo, né? Se eu multiplico x ao cubo por 8, eu tenho 8 vezes x ao cubo. Se eu multiplico x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo, vai aparecer menos 1 aqui, certo? Bom, se eu cancelo aqui, então, x ao cubo que eu coloquei em evidência pelo x ao cubo pelo qual eu dividi, né? E aqui é a mesma história. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o limite, né, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x mais 4 sobre x ao cubo aqui também. Carreguei ali o probleminha x ao cubo. E aqui vai aparecer dividido por 8 menos 1 sobre x ao cubo. Né? Agora a gente está pronto, porque quando x vai para infinito, 4 sobre x ao cubo vai para zero, 1 sobre x vai para zero. Né? Então, todo o numerador vai para zero, porque se esse pedacinho vai para zero e esse pedacinho vai para zero, 0 mais 0 vai para zero. Por outro lado, quando x tende a mais infinito, 1 sobre x ao cubo vai para zero e 8 vai para 8 mesmo. Né? Então, o denominador vai para 8 menos 0, né? Que é 8. Então, o denominador vai para 8. Bom, se o numerador foi para 0 e se o denominador foi para 8, então a divisão aqui, o limite, né, 0 dividido por 8 vai para 0. Certo? Se a gente observa aqui uma coisa bem interessante, olha, a gente está dividindo nesse item uma função quadrática por uma função linear. A função quadrática cresce muito mais rápido, né, do que a função linear. Então, é de se esperar que o numerador vá para mais infinito mais rápido do que o denominador vá para menos infinito. Então, é como se aqui esse mais infinito sobreposse esse e a resposta desse em função de infinito, que foi o que aconteceu. A resposta deu menos infinito. Nesse outro item, a questão se inverte. O numerador é quadrático e o denominador é cúbico. E uma função cúbica cresce mais rápido do que uma função quadrática. Então, é como se esse denominador fosse para infinito bem mais rápido do que o numerador vai. O denominador está crescendo mais rápido. Se o denominador cresce mais rápido, é intuitivo pensar que a fração está indo para zero, que é o que acontece aqui, certo? Então, são maneiras também da gente intuir, né, a resposta desses limites, ok? Bom, por fim, vamos dar uma olhada aqui nesse outro limite, que também está na lista, né? É o limite, quando x tende a mais infinito, de raiz quadrada de x quadrado mais 3x mais 2 menos x. Quando x vai para mais infinito, bom, se eu passo aqui o limite para dentro dessa raiz, né? Quem manda aqui é o x ao quadrado, então esse limite vai para mais infinito, né? Raiz disso vai para mais infinito ainda. Quando x vai para mais infinito, o x vai para mais infinito. Então, esse limite aqui é do estilo infinito menos infinito. E isso também é uma indeterminação, porque isso pode, bom, se esse vai para infinito mais rápido do que esse, a resposta é infinito. Por outro lado, se esse vai para infinito mais rápido do que o anterior,
a resposta tem que ser menos infinito. Por uma terceira via, se eles vão para mais infinito, né, na mesma toada, no mesmo ritmo, a resposta da diferença aqui deve ser uma constante. Então, por isso que infinito menos infinito também é considerado uma indeterminação. E sempre que a gente tem uma indeterminação, a gente precisa manipular, certo? Bom, qual que vai ser a manipulação? Aparece aqui raiz de alguma coisa menos outra coisa. Quando aparece raiz, a gente lembra logo de conjugado. Então, a gente vai multiplicar e dividir pelo conjugado, né, dessa função. Então, quando a gente multiplica e divide pelo conjugado, o que acontece? Ó, aqui no numerador vai aparecer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, então, é x² mais 3x mais 2, menos o quadrado do segundo, x² aqui, certo? E aqui embaixo apareceu 1, né, vezes esse termo, eu só repeti. Bom, x² aparece aqui, menos x² aparece aqui. Então, quando eu cancelo aqui esses dois, isso me dá limite de 3x mais 2 no numerador. E no denominador, o que eu fiz aqui foi, olha, eu posso dentro dessa raiz, posso vir aqui dentro dessa raiz, estou olhando só para essa raiz, e colocar um x² em evidência. Certo? Quando eu coloco um x² em evidência, as coisas ficam assim. Né? Mas tem essa raiz aqui ainda. Bom, esse x², ele pode sair da raiz como um módulo de x. Né? Só que, como o x está tendendo a mais infinito, módulo de x é o próprio x. Então, fazendo essa continha, né, colocando aqui em evidência, vai aparecer um x que multiplica a raiz desse pedacinho, mas, colocando esse x em evidência também, aparece um 1 aqui. Né? Então, se eu multiplico x por essa raiz, eu vou obter isso, mas se eu multiplico x por 1, eu vou obter x, certo? Então, foi isso que a gente fez para sair dessa parte e chegar aqui, tá? Agora, daqui para cá. Bom, aqui eu coloquei o x em evidência no numerador, então sobrou 3 mais 2 sobre x. Cancelei aqui o meu x, tá? E sobrou simplesmente, então, o limite quando x tende a mais infinito, de 3 mais 2 sobre x, dividido por 1, mais 3 sobre x, mais 2 sobre x² mais 1. Quando x vai para infinito, o que acontece? 2 sobre x vai para 0 e 3 vai para 3 mesmo, né? Então, o numerador todinho vai para 3. Por outro lado, quando o x vai para mais infinito, 2 sobre x² vai para 0, 3 sobre x vai para 0. Então, essa raiz, ó, o 1 vai para 1 mesmo. Então, essa raiz aqui vai para a raiz de 1. Mas, quando x vai para infinito, ainda tem esse 1 somando aqui. Então, porque essa raiz vai para 1 e porque essa constante 1 vai para 1 mesmo, o denominador vai para 1 mais 1, que é 2. Então, todo o meu denominador aí vai para 2. E o limite, então, vai para... numerador vai para 3, denominador vai para 2, o limite vai para 3 meios, certo? Isso significa
que essas duas funções elas crescem de modo parecido quando x vai para infinito, porque a diferença entre elas no limite foi uma constante, né? Então elas têm um crescimento similar.